Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Moraes, professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Essa aula é direcionada aos alunos dos terceiros anos, né, nessa modalidade de estudos domiciliares, como se resolveu chamar, esse modelo de educação à distância implementado por conta do coronavírus. E a gente, na aula de hoje, vai dar sequência ao assunto República Velha, tá? Mais especificamente aí na República Oligárquica, sendo que na última aula a gente falou da estrutura dessa República Oligárquica. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que aqueles que gostarem do vídeo dão um joinha aí, se inscrevam no canal, se possível, tá? Deixem comentários, pode deixar aí no vídeo, na plataforma do YouTube ou na plataforma do Google Sala de Aula. É preferível, inclusive, que relacionadas aí ao assunto, colocar lá no Google Sala de Aula os comentários, dúvidas, perguntas, tá? Eu estou respondendo tudo por lá. Bom, vamos aqui à República Oligárquica fazendo uma breve recordação do que a gente viu na primeira aula sobre República Velha, que tem a ver com a estrutura da República Oligárquica, a estrutura política, né? Em que a gente falou do poder dos donos de terra numa sociedade prioritariamente rural e que esses donos de terra controlam os eleitores. E aí esse poder dos donos de terra a gente chama de coronelismo, e ao controle sobre as eleições a gente chama de voto de cabresto, quando o sujeito ele é levado a votar no candidato, que foi escolha do coronel, ou o voto do bico de pena, né, que o mesário vota pelos ausentes, pelos defuntos e por aí vai. Então a gente falou disso na última aula e eu gostaria de entrar numa outra questão importante, o porquê, ou melhor, no que resulta, né, essa coisa do coronelismo e do voto de cabresto. Qual é o resultado disso? Bom, a gente, como resultado, a gente tem a chamada política do café com leite, que nada mais foi do que a associação entre a elite, os donos de terra de São Paulo, a oligarquia, né? Vocês sabem todos o que é oligarquia, não sabem? A gente já comentou sobre isso. Oligo quer dizer poucos, garquia poder, são poucos no poder. Os poucos no poder são os donos de terra. Então, essa elite, dono de terra de São Paulo e de Minas Gerais, esses coronéis de São Paulo e de Minas, esses caras controlavam tantos votos, mas tantos votos, que os votos de São Paulo e Minas junto sempre conseguia vencer as eleições para presidente. Presta atenção. Somado todos os eleitores de São Paulo e Minas, era mais de 50% dos eleitores do país. Então, os coronéis de São Paulo e de Minas controlavam tantos votos que juntos sempre decidiam quem ia ser o presidente. E aí faziam essa gangorrinha, né? Uma hora um paulista, uma hora um mineiro, mais ou menos nessa ordem. Agora, e é por isso que ficou conhecido como política do café com leite, porque o café era o principal produto, né, produzido em São Paulo, e Minas tinha na pecuária leiteira um expoente, né? Mas não quer dizer que também não tem leite em São Paulo e que também não tem café em Minas. Mas ficou assim conhecido então como política do café com leite, o revezamento entre um paulista e um mineiro na presidência da República. Aí você vê nessas imagens, nessa primeira imagem, aqui ó, aqui é o Rio Grande do Sul, dá para ler Paraná, Mato Grosso, Bahia, esse aqui eu não deu para ler, eu acho que é do Rio, são os outros estados, né, são os coronéis dos outros estados querendo subir ao poder e sentar na cadeira da presidência da República. Mas eles não conseguem. Por que não conseguem? Porque os coronéis de Minas e São Paulo controlam os votos de Minas e São Paulo e esses votos garantem a eleição do presidente. E isso é a política
isso foi a política do café com leite. E foi muito interessante porque hoje, lendo o jornal online, né, no UOL, eu me deparei com uma reportagem de um jornalista, tá, do Sakamoto, e ele fez uma comparação com o Bolsonaro e a política do café com leite que eu vou colocar para vocês agora. Achei muito interessante ele fazer essa comparação do Bolsonaro com a política do café com leite. E aí eu deixei para vocês poderem ver aqui. Eu vou colocar, tem que dar um ESC aqui, onde eu deixei parado, aqui. Espera aí que eu vou colocar para vocês mais ou menos no ponto aqui. Eu tinha deixado pronto o ponto exato, mas é aqui. Vamos lá. Vinícius de Moraes, o homem que diz sou, não é. A política café com leite que vigorou no Brasil nas primeiras décadas do século passado, durante a República Velha, foi um acordo para manter a hegemonia nacional entre as oligarquias de São Paulo, produtora de café, e de Minas Gerais, cujo principal produto era o leite derivados. Com isso, os presidentes paulista e mineiros alternavam-se no poder do Brasil. Se mantivesse o ritmo de bobagens e não sofresse impeachment porque o Congresso está ocupado demais aprovando leis para reduzir o impacto do coronavírus, Jair Bolsonaro poderia vir inaugurar uma nova política café com leite. Basta ele não sofrer impeachment e basta ele continuar lá. Por quê? Porque assim, essa política café com leite com Bolsonaro seria descrita como aquela em que o presidente demonstra despreparo para articular os interesses de seu governo e do país junto ao Congresso, que acredita de forma messiânica que ao revelar a verdade à sociedade se libertará e agradecerá muito a ele, e que mobiliza hordas de fãs e seguidores em redes sociais, aplicativos de mensagens para desmentir jornalistas, opositores, aliados que adotarem qualquer crítica a ele. Afinal de contas, ele é a verdade, a luz, a vida, o caminho e tudo isso mais. Nessa versão nova da política café com leite, o café com leite seria o próprio presidente, por ser considerado um jogador exótico demais. Erros e falhas seriam constantemente corrigidos pela própria equipe. E o café com leite, ao invés de agregar, torna-se um peso para o seu time. Diante disso, a ala militar da esplanada dos ministérios, principalmente aquela que está em seu entorno, atuou para que o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV nesta terça-feira, de 31 de março, fosse mais racional, menos violento e menos... Bom, a gente teve um probleminha técnico aí, não sei porquê, cortou o vídeo do mas está no site da UOL, quem quiser ver tudo, mas pra gente aqui eu acho que já dá para ter uma noção do que ele quer dizer com política do café com leite, como se o Bolsonaro fosse política do café com leite. A minha pergunta para vocês vocês, sabendo o que é a política do café com leite, concordam com a análise que ele fez, com a comparação que ele fez? Aí a gente comenta na próxima aula. Por favor, quem tiver alguma resposta, quiser comentar, comenta lá abaixo da matéria, né, onde a gente coloca o vídeo, onde está o vídeo aí e o PDF do livro. Faz um comentário, o que você acha? O Sakamoto ele tem razão? Dá para comparar a política do café com leite com a atuação do Bolsonaro hoje? Não dá? Por quê? Então, fica aí a indagação para vocês. Agora, essa política do café com leite não é suficiente. Por quê? Porque não adianta você ser presidente da República, eu acho que isso o Bolsonaro já percebeu, não adianta você ser o presidente da República e não ter o apoio dos deputados e senadores do Congresso, porque aí você não pode pôr em prática aquilo que você planeja. Poder executivo, executa, planeja, executa. Mas para executar precisa da permissão do Legislativo, do Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, o presidente, não adianta São Paulo e Minas se unir e eleger o presidente da República, sendo que os deputados e senadores são de todo o Brasil. E aí, como os outros também querem ser presidente, como é que faz para administrar então? Tudo bem, Minas e São Paulo se unem e sempre elegem o presidente.
Mas esse presidente, sem o apoio do Congresso, dos deputados e senadores, não governa. Esse atual governo nosso enfrenta esse problema. Então, a gente chama isso de governabilidade, é o poder de governar. Então, o poder executivo, o presidente, precisa do poder legislativo, deputados e senadores. E é aí que vai entrar o esqueminha que eu vou mostrar para vocês agora, a chamada política dos governadores. É uma versão quadro de aula improvisado, porque esse esquema aqui vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, tá? Esse esquema aí é meu, tá? Direitos autorais já registrados, então toma cuidado, né, na reprodução, dá o crédito, né, da reprodução para o professor Rodrigo. E essa política dos governadores, ela tem o objetivo de garantir para o presidente o que a gente chama de governabilidade, tá? Vamos lá, como é que funciona? Café com leite, escolhe o presidente. 1 hora de Minas, 1 hora de São Paulo. Beleza, isso a gente já sabe. Mas o presidente precisa do apoio político de deputados e senadores do Congresso Nacional. E é aí que entra, né, o Campos Salles, que foi o segundo presidente civil, no governo dele, ele que cria esse esquema aí. Olha o que o espertão do Campos Salles fez. É o seguinte, ele como presidente, ele entra em contato com os governadores dos outros estados do Brasil, né? Lógico, Minas e São Paulo não precisa, que já está no esquema. O deputado de Minas e São Paulo vai apoiar o presidente, que é café com leite. Mas aí, e o governador da Bahia? E o do Rio Grande do Norte? E o do Rio Grande do Sul? E o do Acre? E esses governadores desses estados também não tem deputado e senador? Pois bem, o presidente entra em contato com o governador, que nada mais é que um grande coronel do seu estado, senão ele não tinha virado governador. E aí o presidente fala assim, meu querido, você quer recurso pro seu estado? Aí o governador, claro que eu quero. Você quer, meu querido, liberdade para governar o seu estado sem intervenção ou interferência do governo federal? O governador diz, claro que eu quero. Então é o seguinte, diz o presidente, vou te mandar grana, vou te dar liberdade, mas em compensação eu quero que você, nas suas eleições aí no seu estado, nos municípios que compõem o seu estado, eu quero que você vote nos candidatos que vão me apoiar como presidente. E aí o governador entra em contato com o coronel nas cidades, o coronel controla o voto por meio da eleição do cabresto, o coronel controla os eleitores e nas eleições municipais vão ser escolhidos deputados e senadores que são a favor do presidente. Então o presidente, ele entra em contato com o governador aciona os coronéis nos municípios e os coronéis fazem eleger uma lista de deputados e senadores que já se sabe que vai apoiar politicamente o presidente da República. E esse esquema foi chamado de política dos governadores. Mas você pode falar assim, opa, passou sem querer. Mas você pode falar assim, mas Rodrigo, e se for eleito um aí sem querer? E se for um governador revoltado aí que falou com os coronéis, ou um coronel meio revoltado e elegeu um deputado, por exemplo, que é contra o presidente? Bom, aí o presidente tem uma outra arma, que é a Comissão Verificadora de Diplomas. Então o presidente, ele controla essa comissão que vai dar o diploma para o deputado e senador. O que é esse diploma? É o direito de governar, é o direito de atuar. Então não basta você ser eleito deputado ou senador. Além de ser eleito, você tem que ter reconhecida a sua eleição, e essa é a diplomação. É ganhar um diploma mesmo, é como se você fosse assim, não, beleza, ele foi votado, foi eleito e ele pode. Sem o diploma não vira deputado, mesmo tendo sido votado. Sem o diploma não vira senador, mesmo tendo sido votado. Então percebam como que a elite mineira e paulista conseguiam assim controlar a política durante a República Velha. Agora, muitos conflitos ocorreram, né? Entre eles a chamada Revolta da Vacina, né? Essa aconteceu mais no início do século. Esse carinha aqui é o Oswaldo Cruz, tá? O
O Oswaldo Cruz, ele é um sanitarista, um médico muito famoso e que passou a vacinar a população à força. Mas você fala, mas Rodrigo, vacinar a população à força? Sim, vacinar a população à força. Na época, não só no Brasil, como no mundo, havia uma doença que se alastrava de forma muito rápida, que era a varíola. Né? E a varíola, desculpem, ela dá umas bolhas purulentas na pele, por isso também é chamada de bexigas, tá? E quando não morre, a pessoa fica com a pele toda encaracada, sabe? Imagina você um cara que tem espinha monstruosa no corpo inteiro e fica com aquela marca de pus, assim, de cicatriz. Não, no corpo inteiro. É bem feio que fica. É bem pior do que alguém que tem muita espinha, tá? Mas a questão não é só essa, assim, vai ficar feio depois se eu pegar varíola. Não, você é perigoso morrer, né? Ficar sequelado. E a varíola espalhava muito rápido. E no Rio de Janeiro, principalmente, que era a capital do Brasil na época, tá? Para quem não sabe, o Rio de Janeiro, ele foi capital, a primeira capital do Brasil foi Salvador, tá? Ainda no período colonial, a capital é transferida para o Rio de Janeiro e permanece no Rio de Janeiro até a transferência em 1960 pelo Juscelino Kubitschek. Então, nessa época, a capital é o Rio de Janeiro. E muitos cortiços. E aí, o prefeito da cidade, da época, começou já colocando os cortiços abaixo. Quem quiser saber um pouco dessa história dos cortiços, lê o Aloysio de Azevedo. A obra chama O Cortiço, tá? Lê o Aloysio de Azevedo, vai saber do que eu estou falando. Era uma coisa terrível, assim. Então o Pereira Passos, o prefeito, ele fez uma grande reforma e tirou esse povo da região central do Rio de Janeiro, abriu avenida, pôs praça. E para onde que ele foi esse povo? Para o morro. Então, primeira coisa, já tem esse trauma de ter sido expulso dos casarões antigos do centro, da região portuária, e tem que construir barraco no morro. Aí vem o governo invadindo as casas e vacinando obrigatoriamente as pessoas sem dar motivo, sem dar uma explicação do motivo. Então muita gente achava que era extermínio. Primeiro tirou a gente de casa, agora vai dar um veneno para a gente morrer. Então, olha só, nessa charge da época, a vacinação obrigatória ela vem com uma caveirinha. Aqui são os agentes de saúde para vacinar. E olha essa população. A população se revoltou, virou bonde, tomou o centro da cidade, teve quebra-pau. E como é que conseguiram acalmar? Conseguiram acalmar tirando a obrigatoriedade da vacina e explicando para as pessoas a importância da vacina. Porque se até hoje, quando chega a época da vacinação contra a gripe, os velhos ficam falando assim, eu não vou tomar essa vacina não, que é o governo querendo matar a gente para parar de pagar aposentadoria. Todo ano eu escuto isso. Então agora você vê camadas populares com baixa informação, sem nenhuma escolaridade, em 1904, não tem escola pública, não tem nada. Esse povo ignorante nesse sentido, tem a casa invadida para ser vacinada à força. Então houve uma reação muito violenta e essa foi conhecida então como a revolta da vacina. Um outro conflito urbano importante da República Velha foi a revolta da Chibata. Ela aconteceu na Marinha. E esse que vocês estão vendo aí é o João Cândido, nessa imagem, no jornal da época. O João Cândido era um marinheiro e um dos líderes da revolta da Chibata. Os marinheiros no Brasil eram, assim, o marinheiro era todos, assim, grande maioria negro. Por quê? Porque a vida na marinha era terrível. Então, quem que ia para a marinha para ser marinheiro? Negros ex-escravos, tá? E muitos deles condenados pela justiça. Então, quando pegava um cara vadiagem e alguns outros crimes considerados mais leves, uma das punições era ir para a marinha, tá? E na marinha, os oficiais, os comandantes eram todos da elite branca.
mas os marinheiros eram na maioria negros e pobres, na sua imensa maioria negros, mulatos e pobres. E na marinha, como os marinheiros no início muitos deles eram escravos, a marinha tinha um costume de castigo físico. Tinha a chibata, a chicotada. Amarrava o sujeito no tronco, no poste do navio, no mastro principal, enfileirava todos os marinheiros para assistir, abaixava a roupa do cara e dava chicotada nele, como na época da escravidão se tratava escravo. Então, essa prática existia na marinha. Além disso, a comida era péssima e o salário era muito baixo. Então, vamos lá. Baixo soldo ou baixo salário, péssimas condições de vida e de alimentação e castigo físico. E isso fez com que os marinheiros se revoltassem. O João Cândido conseguiu, junto com outros marinheiros, tomar os principais navios de guerra do Brasil, apontou os canhões para a capital, para o Rio de Janeiro, e falou o seguinte, ou acaba com o castigo, melhora o salário e a comida, ou então nós vamos bombardear o Rio de Janeiro, bombardear o governo, o Palácio do Governo. Aí o governo cedeu, o presidente na época era o Rui Barbosa, ele cede, ele vai aceitar essas imposições, mas logo depois os marinheiros eles são presos. O João Cândido e outros, considerados líderes, são jogados numa célula e eles limparam um calabouço na Ilha das Cobras, e desses 18 que foram colocados lá, só o João e mais um que saiu com vida, porque o cal virgem usado para desinfecção da célula reagiu com dióxido de carbono e matou intoxicado. Então, assim, olha, resumo da revolta da chibata: conseguiram acabar com o castigo físico, conseguiram melhorar o salário e a alimentação, mas esses que participaram foram perseguidos, expulsos da marinha, tá? E só muitos anos depois é que tiveram sua luta reconhecida, tudo bem? Agora vamos para os conflitos no campo. Essa aula já está ficando bem longa, mas vai ser importante a gente fechar essa primeira parte dos conflitos. Esse conflito no campo, eles ocorrem, em ambos os casos, com população que está à margem da sociedade. Lembra que eu falei para vocês que o Estado não proporciona nem saúde, nem educação, nem lazer, nem nada, né? O Estado ele é ausente na questão das demandas populares. E aí, tanto no caso de Canudos, na Bahia, quanto na região do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, aqui eu trouxe um mapa para vocês, para saber qual é a região, né, do Contestado, tanto num caso quanto no outro, a gente vai ter uma característica comum: miséria e liderança messiânica. O que é essa liderança messiânica? No caso do Sul, no caso da Bahia, um pregador chamado Antônio Conselheiro reúne em torno de si uma massa de trabalhadores do campo miserável. No sul do país, um monge de nome José Maria vai reunir em torno de si, vai pregar em várias comunidades, vão surgir várias comunidades, aqui tem as comunidades, tá? São várias comunidades que surgem em torno da pregação desse monge. O que os dois casos, os dois diziam? E veja que eles estão distanciados pelo tempo, um é 1896, o outro é em 1912, e estão distanciados no espaço. Um é na Bahia, Canudos, e o outro é no sul do país, Contestado. Mas nos dois casos, esses líderes diziam que a república que havia nascido era um sinal do fim dos tempos. Era o anticristo, era o demo, encarnado na forma de governo, que veio para tirar o imperador sagrado e a sagrada igreja, porque na república a gente tem um estado laico, né? Separa igreja e estado, e isso para esses dois pregadores era um sinal do fim dos tempos. Tanto que nessa charge está dizendo, o conselheiro diz para a república: alto lá, daqui não passarás, ou seja, a república não entrará em Canudos. E aí
essa massa miserável que se reunia em torno dessa pregação para buscar um certo conforto e trabalhando junto, claro, conseguir uma vida um pouco melhor, essa massa foi exterminada pelo governo. E qual é a desculpa do governo? Que são monarquistas. Eram mesmo monarquistas? Olha, não. Os pregadores eram monarquistas. Mas esse povo é monarquista? Não, esse povo é miserável. Esse povo precisa de um mínimo de conforto espiritual e material. Lá em Canudos, eles produziam e dividiam tudo entre eles. Aqui nessas comunidades também, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma extrema violência do Estado para quando tem uma revolta ou uma insatisfação popular. E sabe o que estava acontecendo no caso da Bahia? Muito? Coronel perdendo voto e mão de obra, porque o povo ia para Canudos. Sabe o que estava acontecendo aqui no sul? Essa região aqui, ó, do Pontilhado, ó, é uma estrada de ferro que passou aqui e começou a entrar, desalojar esse povo, porque a estrada de ferro ganhou o direito de explorar 10 quilômetros de cada lado da linha. E aí depois, esses coronéis aqui, grandes produtores dessa região, queriam explorar essa região porque aqui tinha muita erva mate. E aí queria explorar essa região e essa comunidade estava aqui. E aí o que o governo das oligarquias faz? Mata todo mundo. E o último pra gente fechar aí, esse aqui é o cangaço. Gente, cangaço é também rural. Não é só Nordeste. Cangaço também é Minas Gerais, viu? Vale do Jequitinhonha, todo o norte de Minas ali também foi área de cangaço. O que era o cangaço? O cangaço era uma alternativa diante da violência dos coronéis. Então, se o Estado não me defende e eu não concordo, eu me sinto injustiçado pelo poder dos coronéis, então eu vou fazer a minha própria lei e vou viver conforme as minhas próprias regras. Esses eram os grupos de cangaço, que viviam à margem da lei, tá? Ora prestando serviço para um coronel contra o outro, porque os coronéis brigavam entre si, e muitas vezes o coronel contratava o serviço do cangaceiro para poder se vingar de uma outra família, de um outro coronel. O que o cangaceiro ganhava com isso? Mas ganhava dinheiro, ganhava comida, ganhava lugar para esconder na hora que fugia da polícia. Porque esse cangaceiro, ele não tem muito uma regra assim, eu sou bonzinho ou eu sou mau. Não, ele rouba do rico, ele rouba do pobre e fica para ele. Então aquela história de que o cangaceiro seria o Robin Hood do sertão, isso não é bem assim não, porque o Robin Hood rouba do rico para dar para os pobres. O cangaceiro rouba do rico, rouba do pobre e fica para ele, tá? E o cangaço ele começa muito antes da República da República Velha e vai terminar só na era Vargas, quando o Vargas consegue acabar com o grupo de Lampião e depois, esse aqui é o grupo de Lampião vivo, esse aqui é o grupo de Lampião morto. Sim, essas são as cabeças do grupo. Sim, essas cabeças foram expostas em várias cidades do Nordeste para mostrar, para comprovar para o povo que Lampião está morto, que o grupo está morto, tá? E mostrar para os outros o que acontece com quem desafia o governo. Mas eu vou dizer para vocês, espalharam o terror durante muitas décadas no interior e no sertão, tá? Então esse é o cangaço. Na próxima aula a gente já vai falar de outros movimentos que contestaram aí do ponto de vista político a República Velha, tá? Como o tenentismo e a Coluna Prestes, dos movimentos anarquistas, da greve geral, e aí na próxima aula a gente já consegue finalizar essa nossa aula. Agradeço vocês, muito obrigado e até a semana que vem.